Tchau! Estamos ao vivo agora para falar mais uma vez do exame de proficiência italiano, o B1, só que hoje nós vamos falar do PLIDA. Como vocês já sabem, eu trabalho com o Celli, com o TILS também. O PLIDA eu não falo muito dele porque eu realmente não tenho familiaridade com esse exame, mas eu já trouxe uma pessoa super legal que acabou de fazer o PLIDA e veio contar pra gente a experiência. Você sempre veem a minha experiência da prova, a minha experiência enquanto professora, enquanto uma pessoa que já fez o Celli, e hoje vocês vão ver diretamente com alguém que já fez o PLIDA, que fez o PLIDA essa semana, fresquinho aí, fez ontem não, quarta-feira, que é a Stephanie. Eu fiz um vídeo com ela pro canal do YouTube dela, ficou super legal. Depois vocês entrem lá no perfil dela para dar uma olhada e seguir ela também. O canal dela é super legal, sobre vida em Torino. E agora eu vou convidar a Stephanie aqui para participar da live. Ela já está aqui online. Já convidei. Olá, todo mundo. Oi, Carol. Seja bem-vinda. Bem-vinda ao perfil, que eu vi que você chegou há pouco tempo. Oi, Oi, Rafa. Olá, Stephanie. olá, buonasera. Buonasera. Tá E dando pra me aí? escutar bem? Tá dando para escutar bem. Ótimo. E aí, tá viva? Como foi a Então, experiência depois da prova? não sei se eu passei, né? Passei pela prova, agora eu tenho que esperar o resultado para ver se passei ou não, mas espero que sim. Não, vai passar sim, com certeza. Olá, pessoal. Oi, Gé. Tudo bom, gente? Olha, quem tiver alguma dúvida aí, boa noite, Suzana. Quem tiver alguma dúvida aí já sobre o exame, tá? Sobre os exames B1, né, no geral, sobre o processo de cidadania italiana por matrimônio, ou especificamente pelo PLIDA também, pode ir deixando aí nos comentários, que aí daqui a pouco a gente já vai, depois da Stephanie contar a experiência dela aqui pra gente, a gente vai ler e responder as perguntas. Então, Stephanie, primeiramente, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar participar da live. Na verdade, foi assim, foi uma coisa meio mútua ali, né, durante a Tá. gravação do vídeo. Foi marcada no meio do vídeo ali, quem assistiu o vídeo lá no YouTube, né? Foi engraçado até, mas foi uma boa ideia essa nossa de fazer a live depois de eu ter feito a prova para poder contar como foi, né? Qual foi a minha experiência. Porque lá no vídeo a gente falou bem como funcionava e tal, Uhum. questão do Celli e do Tios e deixou o Plida para live, então espero que o pessoal goste. Com certeza, vai ajudar muita gente, justamente porque não tem muito conteúdo do Plida, né? Já não tem dos outros, já não tem, sim, no geral. Do Plida que não tem mesmo, assim, porque realmente, como não é aplicado em muitos lugares do Brasil, né? Acaba que não tem tanto conteúdo a respeito. Mas então, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Stephanie, né? Eu vi que a Clícia já falou aí que eu tenho um canal no YouTube, que eu falo um pouquinho sobre vida na Itália, principalmente em Torino. Um pouquinho também sobre cidadania italiana, mas não muito, não sou expert no assunto, então eu falo um pouco de coisas que eu vivenciei, né? Algumas coisas que eu sei. E agora estou buscando fazer a minha cidadania por matrimônio, porque o Pedro, no caso meu marido, né? Ele é iure sanguinis, o trisnono dele era italiano, então ele pode fazer por descendência. Já eu não tenho descendência italiana, então estou buscando fazer a tão sonhada, até trouxe aqui, ó, por matrimônio. E aí é um processo que dura anos, né? Não é tão Uhum. rapidinho. Mas o primeiro passo é fazer a prova do B1, então eu já fiz. Eu podia até ter feito ano passado já, que eu já tinha feito 2 anos de matrimônio e 2 anos de Itália, de residência. Porém, estava aquele período do Covid e eu resolvi esperar até para melhorar um pouquinho mais. Uhum. Eu acho que foi uma boa escolha esperar um ano a mais. Uhum. Que aí deu tempo de se preparar mais também, né? Também deu tempo. Apesar de que eu estava pensando aqui, né, que o pessoal me mandou mensagem dizendo que fez no período ali do Covid e aí fez só a Uhum. prova oral. Então talvez ter feito Uhum. no período teria sido bom também, porque a prova oral é 15 minutinhos e acabou, né? Já Sim. agora está voltando já a prova completa, que é parlare, ascoltare, leggere e scrivere. Então, Uhum. mais de 4 horas de prova e foi
Foi bem cansativo. Né? E eu achei estranho, porque foi assim, 2 dias, né? Nos outros exames não é dividido assim, né? Em Mas dois eu dias. não sei se é sempre dividido assim o PLIDA ou se foi por essa questão do Covid, né? Enfim, ou porque tinha Uhum, muita gente, tinha mais de 50 pessoas fazendo a prova lá comigo. uhum, Então, talvez por essa questão de ser muita gente, eles acabaram dividindo, não sei. uhum. É, pode ser também. Às vezes mudam essas coisas, né? Nunca se sabe, tudo tá mudando nessa época, né? Sim. Então, vou me apresentar aqui para quem também está vindo pelo seu perfil. Meu nome é Clícia. Quem já viu o vídeo lá no canal do YouTube já me conheceu um pouquinho. Eu sou professora de italiano com foco em exame de proficiência. Trabalho atualmente com o Celli. Estou começando a me preparar também para começar a trazer conteúdo sobre o TIS. E é isso, eu moro aqui na Itália também, na mesma cidade que a Stephanie, em Torino. E, enfim, aula de italiano já há bastante tempo. Peguei esse foco do exame de proficiência por causa justamente da exigência para a cidadania por matrimônio. E é com isso que eu tenho trabalhado desde então. E aí, o meu Instagram, que é basicamente para produzir conteúdo sobre os exames de proficiência. E aí, estamos aqui, como a Stephanie está fazendo a prova, a gente acabou se encontrando por aí e estamos aqui hoje. Isso aí. Mas então, me conta aqui, conta pra gente um pouquinho, primeiramente, por que que vocês, assim, teve algum motivo pelo qual você escolheu o Plida? Ou foi algo assim, você viu que estava com a data ali, ou enfim? Eu fui pelo que tinha data mais próxima e disponibilidade. Uhum, Pra ser bem sincera, eu pesquisei, né, os três, o TIOS, o Celli e o Plida. Olhei todas as datas que teriam, né? E aí eu até tenho, se eu não me engano, aqui no computador, eu deixei as datas, que é aquele arquivinho que eu mandei pro pessoal que me pediu. E tem uhum, três agora entre fevereiro, março e abril. Porém, eu mandei e-mail para todas elas e a única que ainda tinha disponibilidade foi o Vida. Então, isso é uma coisa que eu acho bem legal de falar, que quem pretende fazer tem que agendar bem meses de antecedência, uhum, senão não consegue vaga depois. É realmente bastante gente que faz, né, que procura. Então, eu tinha procurado ali para fazer o Celli em março e o Fios em abril, e nenhum dos dois tinha mais tinha uhum, vaga, né? O único que tinha era o Plida que uhum. de ser já agora em fevereiro, aí eu disse, então vamos embora, né? Ah, mas sai quando que você falou? O resultado? O resultado demora até 2 meses. Ah, tá. É, Beleza. tadinho. Assim, realmente, essa questão do exame tem que marcar rápido, especialmente agora com essa coisa da pandemia, eles estão com vagas reduzidas, né? Não pode colocar muita gente na mesma sala. Então, por exemplo, no Brasil tá sendo uma loucura, assim, tá acabando muito rápido, tem que agendar muito rápido mesmo. Aqui na Itália ainda tem mais oferta de exame, né? Tem mais exame disponível. Aqui em Torino, realmente não sei quais que. Acho que o TIS é aplicado aqui, o Celli também, o PID, acho que são todos, né? São todos, aham. Uhum. São Tá, todos. legal. E qual foi a parte mais difícil que você achou da prova? Então, eu achava que a parte mais difícil seria a de escrever. E achava que a mais fácil seria a de falar. E eu me enganei, viu? A mais difícil foi a de falar. É mesmo? E por quê? Bom, vou contar já um pouquinho, né? A partir de Uhum, falar foi o primeiro dia, então a minha prova foi dividida em 2 dias. A primeira foi só de falar, foi na segunda-feira, agora, essa que passou, e já as outras três partes foram na quarta-feira. Então, você chega lá, né? São duas aplicadoras de prova, e elas uhum, te avisam que a prova vai ser gravada. Mas eu não sei como é o Tios, o Celli, mas essa não é gravada com câmera, né? É gravada só o áudio mesmo. aham, Então isso já te deixa um pouquinho nervoso, assim, aquele gravador aí na sua frente, né? Mas eu já esperava que isso pudesse acontecer, então tudo bem. uhum, O que eu achei difícil da prova são duas partes que você tem que falar. A prova em si ela é rápida, você entra 15 minutinhos e já sai, né? Acho que todas são mais ou menos assim. uhum, E são duas partes. A primeira é um diálogo, então você vai falar ali com uma das aplicadoras, né? Baseado no uhum, tema que eles vão te dar. E a segunda é o monólogo, então você tem que falar sozinho, né? Sempre com o tema que eles vão te dar. O que eu achei difícil foi falar por 3 minutos. Porque quando você uhum, tá numa conversa, que nem eu falo italiano todos os dias, né? E tô sempre conversando com alguém, tu fica bastante tempo conversando.
Mas tu ali fazendo um teste, falar por 3 minutos, por exemplo, o primeiro, que foi um diálogo, ela me pediu. Primeiro, eles pedem para fazer uma apresentação, e que não vale nota, né? Que nem a gente tinha Uhum. conversado até no vídeo, né? Sim. E eles pedem para ti se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de ti. Essa parte não vale nota, é só realmente Uhum. soltar e se sentir mais à vontade. E aí, o diálogo, então, quando começou, eles te dão uns minutinhos para ti te preparar e ela me pediu uma receita. Então, eu sou uma pessoa que eu já não cozinho muito. Quem cozinha geralmente é o Pedro. E aí, pega ali no meio da prova. Você tem que falar uma receita e não simplesmente falar, porque elas te dão o tema e te dão Uhum. 3 pontos que você tem que seguir. Então, elas me disseram, né? Você tem que falar os instrumentos de cozinha, né? Os equipamentos que você usa, os ingredientes, explicar a Uhum. receita, o passo a passo. E no final você tem que pedir para a pessoa com quem você está conversando, né, que vai te pedir essa receita, que no caso é a aplicadora de prova, se ela Uhum. entendeu. E eu esqueci de pedir no final se ela entendeu, que era um dos Uhum. tópicos lá que você tinha que falar, né, enquanto você falava ali por 3 minutos, era se certificar de que a pessoa com quem você está conversando tinha entendido. Uhum. E eu me esqueci isso. Depois, quando eu saí, que eu me lembrei. Então, provavelmente aí eles vão me tirar uns pontinhos, com certeza. Uhum. É, mas super normal, a gente sempre sai pensando, ah, eu poderia ter falado de tal coisa, poderia. Não, na hora que depois que eu saí, né, e detalhe, eu falei, eu não me vinha nenhuma receita na cabeça. Eu podia ter falado carbonara, eu podia ter falado, né, tantas coisas, na verdade. Mas na hora não vem, tu tá tão nervoso que não vem na cabeça as coisas, sabe? Então, uma dica que eu Uhum. deixaria para quem for fazer, já tem algumas coisas pensadas, assim, tipo uma receita, uma brincadeira que tu fazia quando era criança, era Uhum. uma das coisas que estava no simulado, um hobby teu, tipo, já tem na cabeça algumas ideias que podem talvez cair lá, né? E aí eu falei a receita, né, enfim, que eu levei, foi a pasta matriciana, que foi a primeira, assim, que veio na minha cabeça, que era fácil. E quando elas colocam um cronômetro, né? Você tem que falar por 3 minutos. E Uhum. quando eu olhei pro cronômetro ali, eu tinha falado por 1 minuto e meio. E eu já tinha terminado a receita. E aí a Uhum. professora fica ali atrás, tipo, fazendo assim, vai, continua falando, não para de falar, sabe? Eu dizia, mas eu falo o quê? Tipo, acabou. E aí ela me pediu a receita de mais um doce. Como eu não tinha preenchido os 3 minutos, ela ainda me pediu para falar um doce. Nossa! Ai, daí me quebrou as pernas, né? Daí eu falei, um doce que eu gosto muito é a panna cotta. Ah, então explica pra gente como faz a panna cotta. Eu disse, meu Deus, como é que faz? Ensina pra fazer brigadeiro, né? Aí Pipoca. foi o que eu falei. Não, foi exatamente o que eu fiz. Eu disse, vamos esquecer a panna cotta? Vamos fazer um doce brasileiro? E eu falei do brigadeiro, né? Elas adoraram no fim. Mas eu acho que vão me tirar uns pontinhos dessa parte pela questão de Uhum. não ter feito ali um dos 3 tópicos que foi pedido. E já a segunda parte, né, dessa do falar, elas me deram 3 opções, elas colocaram na minha frente 3 folhas, cada uma com um textinho pequeno, um parágrafo, 2, 3 frases, e me deram mais ou menos uns 30 segundos para escolher uma delas. E aí tu nem consegue ler muito rápido, né? Eu só bati o olho assim no título de cada uma delas e eu vi que uma delas era sobre um hobby que pode Uhum. virar um trabalho. E aí também, olha só, eu escolhi aquela ali e elas me deram uns 3 minutinhos para me preparar, para falar sobre, né? Eu tinha que. Aí os 3 tópicos que foram pedidos era Uhum. falar sobre o que dizia aquele texto, então eu tinha que ler o texto e depois eu ia ter que Uhum. explicar sobre o que falava aquele texto, Um resuminho. um resuminho, assim, uma coisa breve. Depois falar um hobby, né? Um hobby meu que Uhum. poderia virar um trabalho. E depois falar um trabalho que eu jamais faria e explicar o porquê. Então eu Você achei tinha bem. que escolher uma delas ou você falar sobre Não, tudo tinha que isso? falar as 3 baseado naquele texto que eu escolhi, que Ah, foi sim. sobre o hobby. Uhum. Entendi. E aí eu podia ter falado sobre o YouTube, não? Eu esqueci do Aí é o que YouTube. vem antes na cabeça, assim, né? Eu Hobby que vira esqueci trabalho, YouTube. YouTube. E eu me esqueci, gente. Não tinha YouTube na cabeça. Aí eu falei sobre CrossFit. Ah, é Tipo, ótimo também, né? também, mas sobre o YouTube eu teria muito mais coisas para falar, né? Uhum. Mas enfim, deu certo, assim. Esse eu falei todos os 3 tópicos. Aí no final elas não te falam nada. Elas dizem, ok, foi bem, tchau, pode ir embora. Não te dizem nada, porque não é elas que avaliam. Isso vai Uhum. para o Instituto Dante Alighieri e a avaliação Uhum. é feita lá por eles, né? Sim.
Então, para mim, o parlare foi o mais difícil. Eu não esperava por isso. Não, mas com essa coisa da receita, você foi muito bem, porque assim, né, falou duas receitas, porque se você terminou rápido, é porque a sua desenvoltura para falar, às vezes, foi mais rápida ali, né? Porque você já fala italiano no dia a dia e tal, então às vezes você. Porque quando a gente fica. Acaba que fica gaguejando e tal, ou então não tem uma fluência para falar tão rápido, aí muito provavelmente você preenche os 3 minutos. Então, e como você já às vezes fala mais rápido mesmo, então, já foi duas receitas, nem tem problema pedir e perguntar se a amiga entendeu a receita. E assim, se serve de consolo, não é só você que não gostou do tema receita, não, porque tem um monte de gente aqui nos comentários Ah, é? Deixa eu ver. falando aqui que se tivesse receita, tava ferrada. Gente, se preparem, já vão com alguma coisa pensada, já sei lá, já pensem em tudo que eles podem perguntar, um lugar que você tenha visitado, que você tenha gostado para falar sobre ele. Então, tipo, tem que já ter algumas ideias na cabeça, sabe? Uhum. É Essa sempre bom receita pensar me pegou. nesses temas, né? É. É legal. Mas, enfim, esse dia foi bem rapidinho, assim. Entre entrar, fazer a prova e sair, deu 15 minutinhos. Uhum. E tinha muita gente lá com você? Eu cheguei lá, tinha mais umas 4 ou 5 pessoas esperando, mas eu fui a primeira a entrar. Uhum. Não sei se o pessoal estava muito adiantado. Eu fui a primeira a entrar, depois saí, eu vi que o pessoal ainda estava esperando, mas era pouquíssima gente, era 4, 5, assim. Uhum. Acho que eles realmente dividiram bem por isso que eles dividiram, né, para não ter muito tumulto de pessoas e tal, porque na outra prova eram mais de 50, então acho que foi bem por causa disso. Sim. A Carol deu uma ideia legal aqui. Ela falou que vai fazer um curso de culinária. Ela mora no Trento, né? Em Trento, ela vai fazer justamente para aprender mais palavras. Isso aí, isso Porque o aí. exame de proficiência trabalha com o vocabulário do cotidiano, né? Então, quanto mais você conseguir se inserir ali nos hábitos, né? Começar a pegar esse tipo de vocabulário, melhor né? Então. E essa parte da receita não era só falar os ingredientes e a receita, tinha que falar também os materiais que usava, né? Então, panela, copiar, e tinha que falar tudo. E aí me veio um branco, meu Deus, como é que é? É que para eles não muda muito, mas para nós tem diferença entre panela e frigideira, por exemplo. Como é que é? É padela ou é pêntola? Qual dos dois que eu falo? Então tem isso também, tem que se preparar nessa parte também. Legal. E aí depois você voltou 2 dias depois, então, para sua parte escrita. Exatamente. Na quarta-feira, né? Essa que passou. Então eu voltei para fazer a parte escrita. E, como eu falei, era bastante gente, né? Uns 50. Acho que eles dividiram em 2 ou 3 salas, pelo que eu vi. Nossa, Pessoas. Então era muita tudo gente. assim. Parecia, eu até postei no meu Instagram, né? Parecia um Enem, assim, todo mundo afastadinho e tal. Eu cheguei até os atrasados do Enem, né? Não chegou ninguém atrasado. Se chegou, ficou lá no portão, acho. Não sei. E aí eles explicam tudo, né? Eu achei muito legal porque elas explicam bem lentamente, porque eu percebi que tinha gente ali que não falava italiano como eu falava, assim, sabe? Não que eu falo super bem, mas eu vi que tinha gente ali que tinha muito mais dificuldade. Então elas explicaram como seria o desenvolvimento, né? Super lento, explicaram tudo, tiraram dúvidas. Tinha várias pessoas que ficaram com dúvidas, foram lá e tiraram. Achei bem legal isso. E aí elas entregam a folha de respostas, que é bem como se fosse no Enem, aquela cheia das bolinhas que depois você tem que preencher as bolinhas, sabe? E aí elas já entregam, né? Cada uma tem o seu nome e tal. E depois elas entregam, então, o livro de questões. E aí também, que nem no Enem, na faculdade, ninguém pode abrir enquanto todo mundo não recebe. Aí todo mundo recebe, ela, né, todo mundo abre o livro e aí começa a prova. A primeira era o de escutar, né, o ascoltare. Essa eu achei, as três, pelo que eu vi, elas começam mais fáceis e elas vão ficando mais difíceis. Por exemplo, o ascoltare era dividido em 3 ou 4 partes. Então, a primeira parte tinha 3 desenhos, elas colocavam na sala inteira, né? Eram diálogos, acho que foram 9, se eu não me engano, 9 diálogos. E aí tinha 3 desenhos para cada diálogo e baseado naquilo que tu escutava, tu tinha que marcar o desenho certo, né? Baseado no diálogo que tu escutou.
Então, essa parte eu achei mais fácil, porque tu tem o desenho ali, então mesmo que tu não entenda tudo, pelo desenho, né, tu consegue mais ou menos escolher a tua resposta. Aí depois a segunda parte já não tem mais desenho. Aí tu escuta o diálogo e tem as opções ali, né, A, B, C e D para te Uhum. guiar, sem desenho nenhum, só tem uma frasezinha, então já complica um pouquinho mais. E a terceira parte, se eu não me engano, já eram frases maiores, assim, as respostas eram maiores, tinha que associar uma frase com um acontecimento, era mais chatinho, assim, essa parte. Uhum. Teve um pessoal que ficou bastante em dúvida, sabe? Porque essa parte do escutar eu consegui fazer super rápido. Eles repetiam o diálogo 2 vezes, cada um deles. Então, Ah, que na bom. primeira tu ficava em dúvida, não precisava Uhum. se preocupar porque ia escutar de novo. E eu sempre na primeira já sabia, né, já achava a resposta, espero que eu tenha ensinado tudo certo, né? Aí a Mas segunda só pra confirmar, né? a segunda para mim foi só para confirmar. E aí eu meio que observava o pessoal e eu vi que tinha bastante gente em dúvida, assim. Uhum. Então, cada vez que avançava, assim, a prova ia ficando um pouquinho mais difícil. Uhum. Isso eu achei. Aí depois veio a parte Ledger, que era no mesmo livro, né? O mesmo livrinho que eles entregaram. E ali também tinha vários textinhos e tu ia marcando, né, as respostas baseado naquilo que tu entendeu e na interpretação. Então, essa parte do ler é muito interpretação. Sim. E Interpretação é realmente. nossa, e tem uns pega-ratão, que nem eu chamo, não sei se eu chamo assim também. Mas tem. A primeira parte ele é mais fácil, né? Assim como Uhum. escutar. Mas conforme vai passando assim os exercícios, vai ficando mais difícil. E aí vem os pega-ratão. Teve uns que eu fiquei em dúvida ali também. Os últimos ali dessa prova eu fiquei bem em dúvida. E nessa parte eu vi que muita gente deixou em branco. Então, Hum, dou a dica, não deixe em branco. é, Sabe, assinala qualquer coisa, porque nessa parte tu não precisa escrever nada, tu só tem que assinalar uma opção, A, B, C ou D. sim. Então não deixa em branco. E eu vi que duas meninas que estavam perto de mim ali deixaram em branco. Não Uhum. sabiam a resposta. Então, gente, não, tenta. Tem Sim. 25% de chance de acertar. Então, coloca qualquer coisa se não sabe, né? Isso depende muito, assim, do critério de pontuação de cada exame, né? Eu falo porque o Celli, ele mudou recentemente o critério de avaliação dele, muita gente não sabe disso. Que antes, o Celli tinha algumas questões que se você errasse uma questão, ele te cortava Ah, um então esqueça o ponto. que eu falei, não? Muitos exames isso não acontece mais. No Celli não acontece mais também. Isso era antes, eles cortavam um ponto para cada uma que você errasse. Então não era vantagem chutar, porque Ah, você poderia perder ponto. Aí eles mudaram esse sistema do Celli. Agora o Celli você não erra mais, não erra, não perde ponto. Então agora vale super a pena chutar no Celli, chuta mesmo. Kelly. Ó, eu tô vendo que uma menina tá falando aqui do Tios, ó. O Chiles perde também, o Chiles perde, o Chiles não parou com isso, ele perde. Então, se Uhum. deixar em branco, fica zerado. Se colocar uma resposta errada, perde Exato. ponto. Então, Isso, esqueça então o que eu depende falei. muito do exame mesmo. Agora no Celli realmente não precisa se preocupar. No Chilis eu imagino que também não precisa se preocupar, eu não veio o critério de avaliação do exame. Do Chilis, do Chilis não, do PLIDA. Do PLIDA eu não sei como funciona, mas eu acredito que não perca. Essa Porque eu parte acho que essa coisa chatinha mesmo é só do Chilis mesmo. Pelo menos no Chilis perde meio ponto, né? meio ponto. Ela colocou. No Celli perdia um ponto. Nossa. Aí eles mudaram isso, ainda bem, porque é muita sacanagem, gente. Ah, depois eu vou falar da pontuação do Plida, que eu me informei lá também, então depois eu falo. Ah, ótimo. E você teve intervalo entre essas Não, partes ou tudo direto? não. Então, quando eles entregaram, né, o primeiro livrinho, que era o Ascoltare e Leggere, você tem 40 minutos para fazer essa parte, né? Mas na verdade essa parte é meio. É determinada por eles, porque como eles Uhum. colocam o áudio para você escutar, então tu tem que seguir ali o áudio, não tem muito o que fazer. Depois a parte do Ledger, assim, é um pouquinho, 40 minutos também. Isso. Uhum. A parte do ler também é 40 minutos. Aí tem quem termina um pouquinho antes, né? Mas eu terminei e faltavam uns 10 minutos para acabar. Então acho que meia hora eu fiz.
E aí eu Uhum. vi que teve gente que deixou em branco essa parte, né? Mas só os últimos exercícios realmente ali, que eram os mais difíceis, Uhum. tinha que. Agora eu me lembrei. Esse último que o pessoal deixou em branco, vinha, se não me engano, eram quatro, cinco. Era um parágrafo e falando sobre alguma coisa, né? Um tema, enfim. E no meio desse parágrafo estava faltando uma frase. Então você tinha que ir lá nas frases, ler as frases e ver Hum. qual frase se encaixaria melhor nesse parágrafo. O problema Uhum. são duas frases que eram, duas, três que eram muito parecidas, sabe? Que o tema era praticamente o mesmo, assim. Aí uma falava de um hotel, a É outra pra falava de um sacanear, né? spa. E aí, tipo, eram muito parecidas, assim. Então, essa aí talvez eu tenha errado também alguma, assim. Não sei, essa foi a que fiquei em dúvida. É uma pressão muito grande, né? Porque o tempo é muito contado. Então, por mais que você saiba o conteúdo, saiba falar italiano e tudo mais, acaba que tem que ver muito essa questão da pressão do Do tempo e tempo. das pegadinhas ali e tal. E aí a gente acaba caindo em umas pegadinhas assim. É. Mas mas assim, essa parte de leitura de todos os exames que eu conheço, assim, é muito, ainda mais no nível B1, né? É muita interpretação mesmo, né? Então não precisa preocupar tanto com a gramática, assim, né? Você teve alguma questão assim que cobrou especificamente gramática? Ou foi mais de Não, daí interpretação foi mesmo? só na parte do escrever, né? Que foi Ah, a sim. essa sim. Essas de escutar e de ler não cobrou nada de gramática, era realmente interpretação. Aí, era, como eu falei, 40 minutos cada uma, e aí depois eles deram 10 minutos para você passar suas respostas para aquela folha de resposta, aquela que parecia um vestibular que você tinha que marcar as bolinhas. Então tinha 10 minutos para passar para a folha. Aí eles recolhem tudo, né? Uhum. Folha de respostas, recolhem esse livro, e aí eles te trazem um outro livrinho, que é a parte do escrever, e aí sim é pura gramática, né? Hum. Então, essa parte do escrever também era dividida em duas partes. A primeira, eles colocaram quatro imagens, e aí eles te dão, assim, uma breve explicaçãozinha do que é aquelas imagens, né? Tipo, no meu caso, assim, era que no meu bairro tinha aberto, eles tinham reestruturado um prédio antigo e tinham feito uma biblioteca pro bairro, né? E aí Uhum. eu fui convidada para abertura e eu fiz essas quatro fotos na abertura. E aí agora eu vou escrever no meu blog sobre essa abertura e sobre esse lugar. E aí tinha uns pontos que eles colocaram que tu tinha que falar sobre, que era sobre como o prédio mudou, quem estava presente no evento, o que Uhum. aconteceu durante o evento, e tudo isso tá ali nas imagens, né? Então tu tem que olhar aquelas imagens e ir falando todos esses pontos ali que eles pediram. E aí eu lembrei de ti até ali que a gente falou no vídeo, né? Que é olhar para uma imagem e dizer o que, quem e Ah, que onde. legal. Só que esse Lembrei, foi escrito, né? Interessante, esse foi escrito, porque exatamente. geralmente no Celli é para você escrever uma imagem no oral, né? Você falando. Ah, entendi. Escrito eu nunca tinha visto, não. É interessante. É no Mas ajudou escrito. a dica, então, mesmo pro escrito. É no escrito. E aí tem que escrever uma coisa que tem que prestar muita atenção no Plida, não sei se nos outros é assim também, é a questão da quantidade de palavras. Então eu tinha que falar Sim. tudo e como você está escrevendo. Por exemplo, ali eles falaram, você vai escrever para o seu blog. Então tu tem que escrever como se tu realmente estivesse escrevendo para o teu blog, não como se tu estivesse num Uhum. diálogo ou alguma coisa assim, né? Tu tem que prestar muita atenção nisso. E eu tinha que escrever entre 110 e 150 palavras. E elas falaram Nossa, várias vezes, bastante. eram três aplicadoras na sala, várias vezes elas repetiram: contem as palavras. Se tiver menos de 110 palavras, a prova de vocês não vai nem ser avaliada, é zero na hora. Nossa. Falaram várias vezes. Então eu tinha que ficar escrevendo e contando as palavras para ver se estava chegando, se não passava de 150, se tinha no mínimo Uhum. 110. E aí uma coisa que é legal é que qualquer palavra conta. Então, monossílaba conta, o E conta, Uhum. tudo conta. Sim. Então isso é bom, pelo menos, né? Não só palavras longas, enfim, o D conta, o E conta, tudo. Uhum. E essa foi a primeira parte, né? A segunda parte também eram quatro imagens, e aí eles colocaram, eram quatro imagens de um apartamento,
E aí a explicação deles, né, porque tu tinha que fazer lá, é que tu estava procurando um apartamento para alugar e tu se deparou no Facebook com este anúncio. Então tu tem que escrever para dona desse anúncio, e aí ó, já muda também, porque agora já não sou mais eu escrevendo para o meu blog, por exemplo. Aham. Eu escrevendo para dona de um anúncio que eu tenho interesse nesse apartamento, né? E aí também tinha 3 tópicos que eu tinha que abordar nessa escrita, que era porque falar para ela porque eu gostei do apartamento, porque eu seria uma boa coinquilina, e a outra, nossa, eu nem me lembro agora o que era a outra, mas era nesse sentido, assim, eu Uhum. tinha que abordar os 3 tópicos. E essa Sim. podia ser um pouquinho mais curtinha, era entre 70 e 100 palavras essa. Uhum. Mas mesmo assim, são textos até grandinhos, né? Os dois, né? Grandes, eu usei. Ah, e uma dica que eu dou, usem. Que elas indicam também, usar letra de forma. Ah, E sim. usar É, letra de é porque forma fica mais legível, né? também, também. E aí você podia fazer com caneta azul e preta? Como Tanto era? azul quanto preta. Não pode ter Uhum. nada em cima da mesa, a não ser uma caneta que tu vai usar. Uhum. Pode ter lápis, borracha, essas coisas. E a caneta não pode ser cancelável, né? Tem que ser uma caneta normal. E quando erra, porque acontece de estar escrevendo e tu errar uma palavra, né? Elas aconselham, não, elas dizem que tu não pode riscar a palavra. Uhum. Só fazer um traço por cima e escrever de novo a palavra certa, né? Caso tu errou, porque dizem elas, não sei se é verdade, mas que depois o avaliador, quem vai avaliar e te dá a nota, se ele vê que você escreveu certo e riscou achando que estava errado, e depois escreveu errado, ele vai te dar Hum. um ponto porque tu tinha escrito certo pela primeira vez. Foi o que elas me Nossa. falaram, né? Nossa, elas dão muita orientação, né? Elas Na deram, hora da prova, porque eu bem nunca vi legal. assim. Tipo, eu já fiz o exame de proficiência, fiz o TLE B2 na época, e eu não recebi nenhum tipo de orientação nesse sentido, É. não, né? Nossa, elas deram várias orientações, assim, sabe? Elas falavam o tempo inteiro. Mas é que tinha muita gente que tinha dúvida. Eu vi que muita gente Uhum. amava elas assim. Aí eu vi que às vezes elas diziam, tipo, não posso te ajudar nisso que tu tá me pedindo, porque daí as pessoas pediam também, ai, como é que escreve organizar? Elas não vão te dizer, tu tá na prova, A entendeu? gente não faça isso, por favor. Tipo, né, elas não vão te falar. Mas tinha gente que tinha algumas dúvidas, assim, que nem uma hora uma menina pediu, ah, mas e o E conta? O D conta como palavra? E aí elas falaram pra turma inteira, ó, vou interromper um Uhum. pouquinho você só pra explicar. Conta, isso conta. Então, tipo, eram dicas nesse sentido, assim, sabe? Mas elas não vão te dar dicas de como escreve uma palavra, porque tu tá sendo avaliada justamente pra isso. É, então, mas aí a outra pessoa perguntou aqui sobre essa questão da rasura na parte de escrita, né, na redação. É para rasurar desse jeito que você falou, mas nas questões fechadas não dá para rasurar, né? É, marcou, marcou e aquilo ali. Não, então, Ou não? como você pega, tem sim essa opção de marquei errado, quero corrigir. Ah, Primeiro, elas não te deixam passar, por mais que você seja, né, muito bom e queira já marcar na folha de respostas aquela. Deixa eu ver, tá funcionando? Parece que travou. travou para todo mundo Ah, aí? não. Tá. O áudio tá funcionando, só a imagem tá dando umas travadinhas aí. Elas não aconselham a passar direto para a folha de respostas. Elas dizem preencham tudo no livro, pode fazer anotação no livro, pode Uhum. rabiscar o livro, né? Não o escrever, não. Aquele que é de escutar e ler. E depois, na hora que passar para a folha de resposta, aí a folha de resposta é o que vale. Apesar de que tu entrega também o livro, talvez eles até deem uma olhada, porque tem teu nome, tem tudo, né, no livro Sim, sim. de rascunho. E aí, se você erra a bolinha, tem um modo lá que você pode anular aquela resposta e aí marcar a bolinha certa. Tem como. Então, Ah, interessante. não tá tudo perdido se marcar a bolinha. É muito melhor fazer muita atenção Uhum. a Sim, certa, né? sim. E na parte do escrever também não pode ficar rasurando, riscando. Se você errar, só pode fazer uma linha por cima do que você errou e aí escrever de novo a palavra certa. Não É pode. igual o Enem mesmo, né? É um Enem. Eu me senti no Enem lá. E a pontuação, como é que funciona? Vamos lá, eu até escrevi aqui. Todas as 4 partes, né? O falar, escutar, ler e escrever, valem 30 pontos cada.
Uhum. A pontuação mínima é 18. Então tem que atingir 18 pontos em cada uma dessas quatro. Se não atinge o mínimo, que é 18, em uma delas, ou em duas, enfim, tu tem até um ano para refazer só essa. Hum, Então, por um ano, as que tu atingiu, a pontuação ficam valendo, né? E aí tu pode refazer só essa e inclusive vai pagar só por essa, não vai precisar pagar os 120 de interessante. novo. Mas isso, assim, porque o Celli, por exemplo, ele é dividido entre oral e escrita. E dentro da escrita, ele é subdividido entre a leitura, a parte de escutar e a parte de escrever. Só que aí, se você não atingir a pontuação na fala, você pode repetir a fala, mas se você não atingir na escrita, você pode repetir a escrita sozinha, só que não tem pontuação separada para cada habilidade, tipo para leitura, para Entendi. o ascolto, etc, né? Então, no Plida, você pode repetir, sei lá, só a redação. Ou então só o ascolto, ou a leitura. Pelo que eu entendi, ela me falou Interessante. assim, que vale 30 pontos cada uma. Inclusive, na própria prova tá escrito ali, né, que vale 30 pontos cada uma. Então, Uhum, pô, quando eu me informei lá, no simulado, sim. se não me engano, tem a pontuação escrita, que é 30 pontos cada. Eu até tenho ele aqui, deixa eu só E aí conferir. você tem esse mínimo em cada prova. Se você tem um Em mínimo em cada cada prova. prova, deve ser isso mesmo, né? Eu acho Exato. interessante porque o pessoal pergunta, ah, e qual exame fazer? Qual é o melhor? Então, assim, não tem o melhor, né, gente? É tipo, cada um tem uma vantagem que o outro não tem, sabe? Eu sempre falo que, principalmente para quem mora no Brasil, que não tem tanta oferta de exames disponíveis, né? Eu sempre falo que o melhor é aquele que tem perto da sua casa. É verdade. Então, assim, porque não dá para escolher muito, né? Ou então, se você mora num lugar como São Paulo, que tem todos os exames, ou Curitiba, quase todos, aliás, e você tem a oportunidade de escolher para escolher de acordo com a data, porque assim, em questão de conteúdo, é tudo B1 mesmo, então não vai fazer diferença, mas em questão de estrutura de prova, ver qual que é mais tranquilo, sempre vai, na balança, sempre vai ter um que tem uma vantagem com relação ao outro. Um pode ter uma coisa que o outro não tem, tipo, o Cherry pode ter uma vantagem que o Chiles não tem, e que o Chiles pode ter uma vantagem que o Cherry não tem, e o Plida também pode ter uma vantagem que os outros dois não têm. Isso aí de poder repetir uma das habilidades, por exemplo, é uma vantagem que o Plida tem e os outros não têm. Isso é bem legal Eu mesmo. achei bem legal. E pelo que eu entendi, é realmente isso. Porque agora eu conferi aqui, cada uma das quatro partes vale 30 pontos. E o dia lá que eu me informei, né, com a menina da recepção, ela disse: não, você tem que atingir 18 em cada uma. Se em uma delas você não atinge, você faz só aquela. Então, Uhum, de um ano, né? Depois de um ano, sim. aquelas outras que você atingiu a pontuação morrem, no caso. E aí vem o certificado em tipo 2 meses. No máximo 2 meses, ela falou que é para vir a resposta. Aí é Uhum, que vem um certificado, né? Não sei. Vamos esperar e aí exato. vão lá me seguir no YouTube porque vai ter vídeo. E como é que foi o comportamento das pessoas ali na prova? Eu vi que você falou sobre o pessoal meio colando na prova. Como é que foi isso? Então, no próprio caderno ali que eles te entregam, tá escrito, porque eu li todas as instruções. Elas falaram também várias vezes que não pode colar. Tu tá ali fazendo, né? Apesar de tu não tá. Tu não é que nem uma faculdade, por exemplo, que tu tá ali concorrendo a uma vaga contra o outro, né? Uhum, sim. Fazer o seu. Mas enfim, elas disseram que não pode colar, porque colar pode te tirar de ser eliminado, né? Não tem do que ser eliminado. E muita gente colou. É Muita. mesmo. Na cara dura, assim, ó. Tinha umas senhorinhas, assim, um pouco mais de idade até, que estavam fazendo. Olha só. Eram três. Elas sentaram as três pertinho, ainda aproximaram as cadeiras, assim, para ficar mais pertinho ainda. E elas pediam, quando as meninas se viravam, isso que eram três aplicadoras, né? Ficavam uma mostrando a prova para outra, não sei o que. Inclusive, uma delas tentou me pedir uma resposta. Olha. Aí eu vi que a aplicadora tava olhando, eu só fiz assim, tipo, não sei. Ah, não sabe, ok. Quem que vai desconfiar das senhorinhas, né, gente? Aí as meninas só diziam, ei, não pode falar. Gente, silêncio. Tipo, só ficavam assim, mas elas É.
teve um monte de gente que colou e vai fazer o quê, né? Não faz. Porque no final das contas, como é para cidadania italiana também, eu imagino, claro, a gente não estou incentivando ninguém a colar, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu estou falando é que assim, o pessoal que está aplicando, né, sabe que é para uma coisa muito importante e tal, então pode ser que faça vista grossa mesmo, né? Eu realmente nunca vi isso acontecendo. Quando eu fiz o exame foi assim, foi uma coisa meio militar, né? Cada uma numa ponta da sala. Então, assim, nunca se sabe, né? Eu, de qualquer forma, recomendo aí, pessoal, não colar mesmo, né? Estuda a estrutura, estuda o conteúdo e vai com mais segurança para a prova, igual a Stephanie fez. Até porque talvez as meninas ali, né, eram tranquilas, mas daqui a pouco pega um aplicador ali que não é Exato. tão tranquilo, vai arriscar perder a prova, ter que fazer tudo de novo, pagar de novo. Uhum. Não colhe. Sim, Vamos melhor não parar mesmo. de não colhem. E aí, não falei o tempo, né? A última parte do escrever eram 60 minutos que Uhum. para fazer a última parte. Eu fui a segunda ou terceira, se eu não me engano, a sair da sala. Não vi quanto tempo eu levei para fazer, mas eu vi que eu fui a segunda ou terceira a sair. E quando eu saí, eu vi que tinha gente que estava ainda na primeira parte. Então, acho que Uhum. e não sei, eu achei um pouquinho difícil, assim, mais do que eu imaginava que seria, né? Mas eu imagino que deve ser muito mais difícil para algumas pessoas, inclusive para quem está Sim. no Brasil. Então, quem está no Brasil, eu aconselho a se preparar muito, porque já não tem aquilo que a gente tem aqui, que é o contato, né? Todo Uhum. dia. Então, claro, quem está no Brasil, que faz curso de italiano há muitos anos, pode ter mais facilidade até do que eu, por exemplo. Mas quem não tem aquele contato, não tá só estudando para realmente fazer a prova, tem que se preparar bastante. Uhum. E como é que foi a sua preparação para o exame, assim? O que que você estudou? O que que você aconselha focar mais? Você estudou, fez algumas provas antigas? Você estudou a estrutura da prova? Acha que é importante? Como é que é? Sim, a estrutura da prova é muito importante. O simulado, gente, fazer o simulado que tem o simulado do PLIDA, não sei os outros, né? Eu fiz só o do PLIDA. A estrutura é idêntica, idêntica à prova. Inclusive, tinha os exercícios ali que eu achei que eram até os mesmos. Quando eu abri assim o livro, né, de exercícios, eu olhei e disse, mas gente, é igual o simulado. É o mesmo. Uhum. Aí depois eu vi que não, que mudava assim alguns detalhezinhos, sabe? A conta não era com laranja, era com maçã, né? Tipo assim. Mais ou menos, assim. Então, mas a estrutura da prova é exatamente igual. E o simulado tem na internet, gratuito, no site Uhum. de cada uma delas tem. Então, o meu conselho é fazer o simulado mais de uma vez. Que nem tu falou, né, Clícia? Cronômetra o tempo. Então, por exemplo, assim, pede para alguém da sua família a parte de falar, por exemplo, né? Pede para alguém da sua família fazer a prova para ti, no caso, te colocar ali, né, na frente. E sem tu saber, né, o que essa pessoa vai te pedir, tipo, diz pra ela, inventa aí uma receita, me pede uma receita, me pede alguma coisa e Uhum. coloca um cronômetro de 3 minutos para eu falar sobre isso, ver se eu consigo, entende? Sim. Eu acho que teria feito isso se eu soubesse antes. Isso que eu sabia como é que seria mais ou menos a prova, né? Mas eu teria feito isso de pedir para o Pedro, talvez, me dar um tema ali no improviso mesmo, como se ele realmente fosse um aplicador de prova, sem eu saber antes, porque Uhum. tu já vai se preparando e a ideia não é aquela, porque tu vai chegar lá, tu não sabe o que elas vão te pedir. Então, pede para algum familiar fazer isso, né? Te dar um tema sem tu saber e cronometrar o tempo ali para te tentar fazer como se realmente estivesse lá, para ver Uhum. se sai sendo pego de surpresa, né? Sim. E eu E recomendo gravar também, né? Enquanto você está fazendo isso, gravar a sua própria voz, e depois escutar para ver onde que você está errando, né? Isso é muito também, legal, assim, esse recurso de gravar. também. E treinar escrita. Talvez eu teria treinado um pouco mais de escrita. Eu fiz o simulado 2 vezes, né? Eu já tinha feito antes de a gente fazer ali o vídeo e na noite anterior à prova eu fiz de novo o simulado. Uhum. E eu acho que faltou eu treinar um pouco mais a escrita, a palavra Uhum. dópia. Eu tive muita dificuldade com as dópia.
Então, na parte eu acho que eles podem me tirar alguns pontinhos de algumas palavras que eu já sei que eu errei. Sim. Porque daí, antes de entregar a prova, eu olhei aquelas palavras que eu tava com dúvida, fiquei com elas na cabeça. Assim que eu saí da prova, eu já peguei o celular, olhei o tradutor, escrevi e eu vi que eu errei. Ah, mas esse é o tipo de erro que não é que tira muito ponto, pelo menos no Chelly e tal, no Cheats, essas questões de estar correto gramaticalmente não é tão avaliado como a capacidade de comunicação, né? Se você está conseguindo se fazer entender, é isso que o exame quer ver, se você consegue passar sua mensagem. Essa coisa de erro de ortografia, né? Enfim, de escrever às vezes com uma dupla onde não tem, ou colocar uma dupla, esquecer de colocar a dupla, né? A letrinha dupla lá. Então, isso aí não é uma coisa que vai realmente tirar muitos pontos, assim. Não, é uma coisa que provavelmente passa até batido, assim. Então, o pessoal não precisa muito preocupar com isso aí. Você também pode ficar tranquila com relação a isso. Não, eu falei, talvez eles me tirem ali 1, 2 pontinhos, mas não é uma coisa que vai me fazer não chegar nos 18 pontos ali que eu preciso, né? Não vai. Até porque eu fiz uns textos bem bons ali. Eu achei que ficaram bem legais. Aquele o segundo do apartamento, né? Eu saí de lá falando, nossa, se eu realmente mandasse uma mensagem para alguém com um anúncio, essa pessoa me chamava, porque me chamava para morar com elas, porque eu fiz a minha propaganda ali. Então, não sei, vamos ver. Não vejo a hora de receber o resultado aí. Ah, vai dar super certo. Então, vai chegar aí, logo aí você. Como é que vai ser o seu processo depois que chegar o resultado para entrar com o pedido? Como é que vai ser? Agora eu vou esperar o resultado, né? Pode chegar daqui 1 mês, assim como pode chegar daqui 2. Assim que chegar o resultado, eu vou pegar no site da polícia o meu, como chama? O histórico penal, né? Eu não vou pegar ele agora já, porque eu assisti a live da... Ai, meu Deus! Da Luana e da Aurilene? Da Luana. E eu vi que ela falou que alguns lugares pedem o certificado o histórico, com no máximo 90 dias, né? Eu não vou pegar agora porque é uma coisa que, apesar de ser gratuita, tu pegar ali no site, tu autenticar no próprio site, depois tem que traduzir. Ou traduzir e apostilar. Então eu vou esperar para pegar assim que chegar o meu exame, o resultado, e aí entregar a documentação, né? Pegar a documentação. O exame realmente é a primeira coisa que tem que fazer, né? Porque é o que demora mais tempo. Então, eu recomendo até quem não tem ainda o tempo de casado, né? Necessário, já faz o exame, porque o exame é vitalício. O exame não tem validade. Então, foi uma coisa que me pediram no Instagram e eu fiquei na dúvida, até tirei contigo, né? Mas não tem validade. Ele não vence. Então, assim, mesmo antes de completar o tempo aí de casamento, né? Começa a se preparar para a prova, né? Quem ainda não começou a estudar italiano é o primeiro passo, gente. O primeiro passo é começar a estudar italiano, chegar no nível B1, estudar a estrutura da prova, fazer simulado e ir com toda a confiança do mundo pro exame. Daí depois que tem o resultado da prova, daí faz as outras coisas que são todas rápidas, né? Muito. Sim. Não tem mistério. Se alguém quer saber como faz isso, tem vídeo lá no meu canal. Explicando tudinho, passo a passo. Aí vai ser ótimo, porque você vai colocar os vídeos de acordo com os processos que você vai fazendo, né? Sim, inclusive, uma das coisas que, pelo que eu vi, é mais difícil, né, de fazer desse processo é preencher o formulário online, aquele. Então, no dia que eu for preencher o formulário, anexar toda essa documentação, eu vou gravar um vídeo gravando a tela do computador, o passo a passo. Vai ter vídeo disso também lá no canal. Ai, que legal. Nossa, vai ser um conteúdo muito bacana, porque assim, é em tempo real, né? Quase Big Brother. Quase isso. Muito bom. Então, alguém tem alguma mensagem para deixar, alguma pergunta? Se quiserem fazer, a hora é essa. Você tem mais alguma coisa para falar que você separou, Stephanie, sobre alguma coisa que seja importante assim para o exame enquanto o pessoal escreve? Alguma pergunta? Olha, eu acho que não. Eu tinha para falar ali a pontuação, né? Que era uma coisa que tinha ficado suspensa lá no vídeo. Essa parte de não deixar em branco, mas aí tu já falou que
pode ser que tire pontos, então já não sei mais se é bom deixar em branco. Tem que estudar isso, né, o regulamento, né, da prova. Tem que ver bem certinho. E não, acho que é isso. Eu vi que a Fernanda tinha mandado uma pergunta lá no comecinho. Fernanda, se estiver aí por aí ainda, a gente não respondeu e quiser mandar de novo. Deixa eu ver se eu acho Bem no início também. da live que ela mandou alguma perguntinha. Agora eu não lembro o que que era. Ah, acabei de ver uma pergunta que eles pedem muitos tempos verbais diferentes. Você teve que usar. Quais tempos verbais que você usou mais, assim, a nível de gramática? Olha, só na parte escrita realmente, né? Foi passado para escrever, Uhum, né, sobre aquelas 4 imagens que eu tive que descrever no meu blog, o que foi que aconteceu no evento. Então foi passado uhum, e, e depois a outra do apartamento. Foi mais presente, na verdade, porque era vender o meu peixe do porquê que eu seria uhum, uma inquilina, né? Então foi falando sobre mim mesmo, que eu, né, era muito organizada e tudo mais. sim. Até inventei assim tem que inventar coisas, né? Até porque tu tem que preencher o número de palavras. Então, eu lembro que no anúncio da pessoa, porque eles colocam as imagens e o anúncio da pessoa, né? E aí tu tem que vender o teu peixe baseado no que Uhum. a pessoa tá procurando. E eu lembro que ela dizia que era uma pessoa que trabalhava o dia inteiro e quando chegava em casa queria só calma e tranquilidade. Então eu inventei que eu fazia medicina e que então quando eu estaria em casa eu estaria sempre no quarto em silêncio estudando. E aí, olha Ótimo. só, olha o pensamento da pessoa. Eu fui longe, né? Deu, mas daí eu acabei de escrever que eu não trabalho, que eu só estudo. Como é que eu vou pagar o aluguel? Preciso falar. Daí eu falei para a pessoa, eu disse, não, fica tranquila que em relação ao aluguel são os meus genitores, os meus pais que vão pagar. Eu já Muito falei. bom. Eu disse, não, se fosse uma pessoa mesmo convidando alguém, tinha sido convidada para morar junto com essa pessoa. Então, uma coisa que é importante mesmo é saber falar de si, né? Porque você teve que fazer isso na parte oral e você teve que falar disso um pouco na parte escrita, né? Exatamente. Então, as informações básicas ali, saber falar sobre você é essencial para fazer a prova, né? Essencial, exatamente. E aquela dica que eu falei, né? Estudem coisas assim que eles podem. Imaginem tudo que eles possam perguntar. Uhum. Receita, um lugar que você viajou, falar sobre esse lugar. No simulado tinha, eu tinha me preparado para isso, achando que cairia alguma coisa parecida, que no simulado pedia para você falar sobre uma brincadeira que você fazia quando era criança. E quando eu estudei, eu falei para ele, nossa, eu não sei em italiano nenhuma brincadeira, não sei como fala uma brincadeira, não é uma coisa que eu vivo. E aí eu tinha estudado, caso caísse, né? Imaginei que não seria igual, mas eu tinha estudado para falar sobre o nascondino, o esconde-esconde. Uhum. Mas se eu fosse pega ali de surpresa para falar uma brincadeira que eu faria quando era criança, eu não ia saber falar, por exemplo. Uhum. Eu não sabia nenhuma brincadeira como se chamava em italiano. Então, tipo, estudem esse tipo de coisa que realmente pode cair. É difícil, né? Adivinhar, mas pelo menos Sim. estudando, assim, tu já estuda algumas palavras, algumas coisas. Estudar é Aí sempre. sempre tem aqueles vocabulários que são chave, né? Que vão cair no exame, que podem cair, tipo, saber falar sobre meios de transporte, Também. saber falar sobre alimentação, sobre essas coisas. Aí o Jorge entrou aqui e falou: melhor professor italiano é a Cris. E olha só que interessante, eu lembrei justamente dele, porque quando ele fez a prova, ele é meu aluno, ele fez o tchê e caiu também coisa sobre brinquedo, não foi, Jorge, que você Olha, fez? então. Para descrever uma imagem cheia de brinquedo lá no cenário. Eu lembro que ele comentou isso mesmo. Nossa, não ia saber nunca. Se eu fosse pega de surpresa, assim, falar sobre um brinquedo, uma brincadeira. Nossa, acho que eu não ia saber escrever, não. Eu ia dar aquela de escrever em português e colocar o final, assim, o are ou alguma coisa. Quando a gente não sabe a palavra, a gente inventa, né, em italiano. Eu ia tentar fazer isso, porque. Olha, tem um amigo nosso aqui, Cesco. Tchau, Cesco. É um amigo nosso italiano. Olha só. Não entende nada, mas tá aqui. Capisce niente. Muito bom, muito bom. Tem perguntinhas, pessoal? Respondemos todas as dúvidas aí?
E o pessoal pode te encontrar aonde, Stephanie? Falar de novo, assim, porque você falou no início, às vezes tem gente que entrou depois, não viu sua apresentação, onde o pessoal pode te encontrar? Então, aqui no Instagram, Tef Godoy, né? No YouTube, Stephanie Godoy, eu falo um pouquinho sobre Itália, vida na Itália, um pouquinho sobre Workaway, sobre Torino, um pouquinho sobre cidadania italiana, o pouco que eu sei, né? Então, é isso, acho que são as minhas redes sociais, né, amor? Instagram e YouTube já é demais, não dou conta às vezes de responder todo mundo. Mas eu sou uma pessoa que procura sempre responder todo mundo. Então, mesmo que eu demore um pouquinho, olha ali o Chesco, não é verdade, eu entendo tudo. Jogou um Google Translate aí. Já pode fazer a prova de proficiência em português, hein? Ah, o Gianni também? Tchau, Gianni! O Gianni fez uma carbonara pra gente ontem de noite, maravilhosa. O Jorge vai fazer 2023, vai fazer o C1, né? Aí tem que estar preparado, né, para fazer o C1. Uau, sim. Ousado, mas é isso aí. Estudar, tudo é possível. Eu também vou começar a me preparar para fazer o C2 em breve. Espero fazer esse ano ainda, porque eu tenho o B2 e tem o C2 é um que eu tô querendo fazer já há um bom tempo. Sério? Então eu tenho que me preparar bastante aí, porque é o último nível aí da brincadeira. E lembrando que essas provas de nível não é só para cidadania, né, Clícia? Tu entende mais que eu disso, mas para quem quer estudar aqui na Itália, fazer um mestrado, alguma coisa assim, Sim. Também manda um beijo para ela. Beijo, Jéssica. Jéssica, se Deus quiser, tá vindo para Itália fazer a cidadania dela. Tô ajudando ela a fazer a cidadania dela. Mas antes que me peçam, eu não sou assessora, tá? Eu ajudo os amigos. Eu não pretendo trabalhar com isso também. Faz assessoria, não faço. Não faço. Para mestrado, B1 vale, Clícia? Olha, depende muito, muito, muito do edital, né? Depende muito da universidade, depende muito dos cursos, mas via de regra não vale. Via de regra, não falo que é sempre, porque cada caso é um caso. Tem universidade que até aplicam um próprio exame ali, né? Um teste de conhecimento em italiano. Mas via de regra é o B2, tá? Que vai ser pedido para entrar realmente ali nas universidades. Que foi o meu caso, por exemplo, quando eu fiz uma pós-graduação na Universidade Perugia, em ensino de italiano para estrangeiros, e eu tive que apresentar o B2 para fazer o master, né, que eu fiz. Então, assim, normalmente eles vão pedir o B2 mesmo, que é o nível acadêmico. Mas é bom olhar sempre no site, porque nunca se sabe, né? Tem que dar uma olhada. Regras, né? Isso. Bom, então tá, queria agradecer pela presença aí de todo mundo que acompanhou a live. Foi super tranquilo, assim, super gostoso, um bate-papo mesmo. Toda vez que eu faço live aqui, como eu falo de um exame que é chato, então eu sempre gosto de trazer em formato de conversa as lives, porque eu sei que, assim, não é que é um tema chato, é porque é um tema muito técnico, né? É tudo muito... sabe, só quem tá ali naquele processo de fazer o exame que acaba que precisa assistir, aí assiste até o final, mas eu sei que é um tema maçante, é um tema um pouco burocrático demais e tudo, então pode ser um pouco chatinho mesmo, então aí a gente sempre tenta trazer aqui em formato de conversa também. Eu tô super feliz de trazer a Stephanie, que pode falar da experiência dela, porque, igual eu falei, todo mundo aqui me vê falando na posição de professora, né? Então é bom trazer sempre alguém que passou pela experiência também. E pela Plida, né? Que é um que... Isso. Eu arrisquei, viu, a fazer o Plida, porque, como eu falei, né, no vídeo nosso lá, eu conheço gente que fez o TIOS, eu conheço gente que fez o Celli, mas eu não sabia de ninguém que tinha feito o Plida. Uhum. E eu escolhi o Plida, que nem estava dizendo antes, escolhe, cada um tem os seus motivos para escolher, né, a sua prova, porque alguma tem uma vantagem ou não em relação à outra. Eu escolhi o Plida única e exclusivamente porque era o mais perto que tinha data. E eu queria fazer o quanto antes. Então foi o único motivo pelo qual eu escolhi ele, mesmo não conhecendo ninguém que tinha feito ele antes. Uhum. Então... foi ótimo. Vocês vão fazer a live para compartilhar com vocês. Foi maravilhoso, porque realmente falta muito conteúdo, né? Especialmente sobre o Plida.
Muito bom, muito Espero bom. que tenham gostado, pessoal. Obrigada, Carol, pelas mensagens, pela presença. Muito obrigada, gente. Eu tô aqui também no perfil do Tchelle Fatler. E aí sigam a Stephanie também, se inscrevam no canal dela. E em breve no meu canal também, já vou dar o spoiler, que eu também vou criar um canal. Eu já sabia. Então é isso, muito obrigada. Sextou aí, né, gente? Sextou aqui, são já 11 horas da noite. Sim, eu vou Então, pra cama já. Essa hora eu já estaria dormindo. Você que trabalha de manhã cedo. Então, boa muito noite. obrigada, boa noite, Itália. pessoal. Um beijinho, tchau, Obrigada, tchau. obrigada. Beijo. Beijo, bom final de semana. Tchau.